Fala pessoal, Oscar da Ludra aqui e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante. Você já se perguntou por que o seu concorrente cobra 3 vezes mais e vende? A resposta para essa pergunta é muito simples. Mais ou menos, mas ela é simples. Autoridade digital. E quando eu falo sobre simplicidade é porque a gente pode elencar alguns parâmetros que podem ser definidos como fundamentos, fundamentais para essa autoridade ser construída. E a gente vai trazer nesse vídeo o primeiro deles, que é a consistência. A maioria das marcas hoje sofre do que a gente chama de síndrome da marca esquizofrênica, onde ela se comunica de uma forma no Instagram, o site apresenta outra e a experiência do cliente acaba se tornando outra totalmente diferente. E para vencer essa síndrome, a gente costuma utilizar uma técnica que eu chamo de tríade da consistência. Na tríade da consistência, nós temos os 3 pontos fundamentais, que são a comunicação verbal, a comunicação visual e a experiência do cliente. E se eu fico apenas falando aqui sobre como isso acontece ou o que é o termo de como a gente chama, fica vazio, né? Então, um exemplo bem claro disso é quando a gente tem uma logo bem definida, uma identidade visual bem definida, cores bem definidas, mas a minha proposta comercial não segue nada disso. Tem uma fonte totalmente desconexa com a parte visual que eu trago, ou o meu site é um site bonito, mas muito lento, ou a pessoa tem uma experiência boa no meu site e quando vai entrar em contato com os meus representantes, tem uma demora muito grande no atendimento, ou uma comunicação diferente do que eu estou trazendo como princípio da minha marca. Então, esses são os pontos que a gente precisa trabalhar. E aqui eu vou trazer um pouquinho mais de cada um deles para a gente entender um pouquinho melhor e conseguir aplicar no dia a dia. Então, a gente tem esses 3 pontos da tríade. Vamos começar pelo visual, que é o ponto de partida de todo mundo, né? A gente começa a pensar numa marca, pensar numa empresa, a gente já começa a visualizar o que a gente entende que faz sentido com o propósito da marca ou com o que a gente vende. A gente tenta trazer sempre, ilustrar na nossa marca, na nossa logo, o que a gente quer trazer para o mercado. Então, se eu tenho uma empresa de determinado segmento, muito provavelmente algum elemento desse segmento vai estar na minha logo, ou as cores que eu quero trazer para trazer confiança, para trazer esperança, para trazer ânsia, vontade. Eu vou trazer sempre através das cores e também dos desenhos, dos símbolos que estão representados ali na minha logo. E quando a gente fala em falha nessa comunicação visual, a gente vai trazer uma ideia de que eu tenho as minhas cores pré-definidas no meu manual de marca, ou eu tenho as minhas cores pré-definidas e a minha fonte não foi pré-definida. E em cada post que eu faço em rede social, ou em cada aparição que a minha marca tem, a minha logo é utilizada numa cor diferente, ou o conteúdo que eu estou postando é diferente, em questão de visual de fonte, visual de cores, visual até de conteúdo que eu aplico, né? Eu vou fazer um post lá no Instagram com uma foto de pessoa num primeiro momento, daqui a pouco eu já estou utilizando ilustração. A menos que você tenha uma mescla pré-definida disso, vai ficar uma comunicação confusa, uma comunicação visual confusa. E o manual de marca serve justamente para alinhar esses pontos. Então, quando você quer gerar pessoalidade ou algo relacionado a isso, você vai definir um tipo de estratégia e esse tipo de estratégia você vai aplicar na sua comunicação visual, no seu documento de manual de identificação visual, tá bem? E quando a gente segue para a próxima etapa, a gente chega na parte da comunicação verbal, que é intrínseca quando a gente traz nesse ponto da comunicação das redes sociais, né? Quando eu trago a minha comunicação verbal, tanto a parte dos meus posts como a forma como eu me comunico com o meu cliente, ela tem que seguir sempre a mesma base padrão. Então, se eu sou uma marca mais informal, nos posts trago comunicação mais informal, quando eu trago uma comunicação dos meus representantes de marca, seja ele um vendedor ou uma pessoa que presta suporte, para fazer um contato com o meu cliente,
essa comunicação ela tem que ser respeitada. Óbvio que eu não vou ser extremamente informal com o meu cliente, a menos que a sua marca traga essa essência, mas você define todos esses pontos no seu manual de comunicação, um manual de comunicação da sua marca. Então ali você vai definir os parâmetros que devem ser seguidos e a forma como a sua marca vai se comunicar com o seu cliente e usuário, né? E por último, a gente tem o ponto de experiência, que é justamente quando o cliente tem uma experiência boa no seu Instagram, quando o cliente tem uma experiência boa na sua página do Facebook ou no seu site, que é extremamente necessário. Se você ainda não tem um site, você precisa ter um site, porque o site gera credibilidade e a consistência está relacionada a isso também. E você tem toda a experiência boa através dessas redes sociais e também do seu site, mas quando o cliente chega até o seu WhatsApp, quando o cliente chega até o seu atendimento, ele tem uma experiência péssima, a comunicação é diferente e a gente já traz a parte do verbal junto. Então, a comunicação, a visão que ele tem sobre os canais de atendimento é diferente da visão que ele tem com o seu site ou com a sua rede social. Então é necessário que você siga todos esses pontos para que você tenha todos esses 3 pontos da tríade, para que você tenha uma qualidade, um reconhecimento maior da sua consistência, gerando parte da sua autoridade. E a gente pode compilar essas informações em 3 pontos. O primeiro deles é de que forma eu consigo resolver, né, a parte de comunicação da minha marca e também de uso de cores e imagem. Você pode documentar isso. Cria documentação, manual de marca, manual de comunicação da marca. Dessa forma você tem a definição de como a marca vai se comunicar, como ela deve se comunicar, e é um documento extremamente importante, tanto para o seu designer, como para a pessoa que vai fazer o seu site ou que vai fazer o trabalho ali nas redes sociais da empresa. O segundo ponto que a gente traz no compilado ali para resolver o seu problema, né, resolver o seu problema de consistência, é a parte de alinhamento de experiência. Então, a sua experiência ela tem que estar alinhada. Você tem que trazer uma experiência para o seu cliente que seja alinhada com os padrões que você definiu. Então, você traz toda a equipe, apresenta a documentação e deixa claro de que forma a marca tem que se comunicar, de que forma a empresa tem que tratar com o seu cliente, de que forma a empresa tem que aparecer nas redes sociais, de que forma a empresa tem que se comunicar em todo e qualquer meio em que ela se comunique. E por último, e não menos importante, o site. O site é o hub que vai trazer as soluções e também a credibilidade que a sua empresa precisa. Então você tem que trazer no site a visão mais clara e mais dentro do que você definiu. Então você vai ter um site que precisa estar de acordo com a sua comunicação, com o seu manual de comunicação, com o seu manual de cores e também com a sua definição de experiência. O que você espera que o seu cliente veja, que o seu cliente sinta quando ele vê a sua empresa. O site ele tem que trazer todos esses pontos, tá? E se você precisa de um site que esteja dentro desses pontos, se você ainda não tem um site, se você precisa de uma empresa que consiga te trazer essa necessidade, esse ponto, que consiga atender a sua necessidade, fala com a Ludra, a gente está aqui para te ajudar nesse ponto. A gente trabalha com estratégia desde definição de marca até a entrega do site e também dos anúncios para o nosso cliente usuário. E mantenha isso em mente. Consistência é a base para gerar confiança. É o que vai transformar a sua promessa em entrega real. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o pilar 2, que é comunicação estratégica. E como a falta da comunicação estratégica está matando as suas vendas e como você pode fazer para mudar isso. E se você quer que a Ludra Studio te ajude a trabalhar em cima desses pontos, a fazer você ter consistência, a fazer você alcançar o seu cliente mais facilmente, clica no link da descrição.
E se você gosta de estudar e entender um pouco mais sobre marketing, estratégia, crescimento, tecnologia, não esquece de se inscrever aqui no canal da Ludra Studio e segue a gente também lá no Instagram, @LudraStudio. Você vai ter acesso ao conteúdo mais completo e todo o nosso dia a dia, tudo que a gente traz e entrega para os nossos clientes, você vai acompanhar por lá e consegue ter insights maravilhosos ali para o seu crescimento, para a sua empresa e também para tudo que você quiser aplicar aí o marketing e a tecnologia no dia a dia. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.